Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, história, teologia e, por que não, arqueologia. E este vídeo eu estou gravando para vocês aí do Brasil, aqui de Tel Lachish, ou Laquis, a cidade de Laquis mencionada na Bíblia Sagrada. Aliás, eu já aproveito aqui para fazer um convite. Quando esse programa de Laquis for ao ar na TV Novo Tempo, você deve convidar a sua família a assistir. E se por alguma razão não conseguir assistir na TV, você então vai para o canal do YouTube Evidências NT e você assiste lá. Aliás, se inscreva no canal do Evidências e aqui também no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, tá bom? Acesse aí o sininho de notificações. Olha, as pombas estão saindo aqui, tá vendo tudo ao vivo. Essas pombinhas que estão morando aqui atrás, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que lugar é este. Elas estão morando hoje num condomínio muito antigo. Eu vou explicar a vocês por quê. Aqui eu tenho um poço que provavelmente vem da época dos cananeus. Mas antes de falar dele, deixe-me continuar o convite para você se inscrever no canal. Então você tem que ativar o sininho de notificações, tá bom? Deixar um comentário, será muito bem-vindo para o canal do YouTube, o seu comentário. E também, se gostar, deixe o seu like, ajude-nos a propagar mais essa mensagem, este conhecimento, essa cultura, eu diria. Veja, eu estou do outro lado do mundo, numa viagem a trabalho, gravando, guiando, fazendo pesquisas e também, por que não, mandando esses vídeos para você no Brasil, cumprindo a nossa agenda de toda semana termos esse bate-papo virtual sobre a Bíblia Sagrada. Então é uma forma de, já que eu não posso trazer você aqui comigo para Israel, eu levo um pedacinho de Israel para você. Antes que as pombas subissem, eu falei com vocês que esse é um poço. É um poço provavelmente da época cananita, ou do final da época cananita, ou início da época dos hebreus em Canaã. Sendo assim, eu estou falando de um poço que tem, no mínimo, 3.200 anos. Você viu a profundidade dele? A primeira coisa que me chama a atenção é a dificuldade que as pessoas tinham para buscar água. Imagine ter que buscar água lá de baixo, puxar aquela água, colocar na cabeça, depois você tinha que subir toda essa parte, toda essa escada, evidentemente não a parte do corrimão de ferro, mas as escadas de pedra que são originais, até ao interior da cidade. E eram as mulheres que faziam esse serviço geralmente. Elas colocavam aqueles jarros de barro na cabeça, ou às vezes odres também, que eram feitos em peles de animais, tipo uma bolsa fechada, e transportavam a água. Eu tenho certeza que para as pessoas que moravam aqui naquele período, muito antes, quem sabe, da criação do Estado dos judeus, muito antes de Davi conquistar Jerusalém, muito antes disso, muito antes de Isaías, naquela época, um copo d'água, o calor que eu estou aqui, eu sei o que é isso, um copo d'água tinha um valor muito grande. Um copo d'água era algo que podia ser o divisor d'águas, trocadilho, entre a morte e a sobrevivência. Eles valorizavam muito o copo d'água. Aliás, até hoje em Israel. Como nós não temos água em abundância por todo o país, um dia um amigo israelense brincou comigo e falou, olha, uma vez que eu fui ao Brasil, eu fiquei chocado em ver mulheres varrendo a calçada com uma mangueira d'água. Se nós tivéssemos aqui em Israel, pelo menos 10% das águas que vocês desperdiçam no Brasil, não estaríamos em guerra contra a Síria. Percebeu? Agora, já que eu estou falando desse clima de água, a dificuldade de fazer um poço, vamos pegar isso e vamos ambientar o texto bíblico. Vamos contextualizar as passagens da Bíblia Sagrada. No tempo em que os patriarcas andaram por Canaã, descobrir um poço d'água e se tornar proprietário dele significava fazer de você um homem muito importante da região. Abraão abriu poços e por isso Abraão foi importante. E ele acabou se tornando dono de propriedades que depois viraram cidades. Então havia o poço, as pessoas começavam a mudar ali, pagavam imposto para o dono do poço, caravanas que passavam pela região também pegavam água para si, para os animais, e pagavam ao dono do poço, ele ia enriquecendo. Se ele era um homem de caráter migratório como Abraão, ele deixava alguém cuidando do poço, enquanto ele mesmo ia com a família dele para fazer negócios ou levar o gado para outro lugar. Então, nesse contexto, você vê por que no livro do Gênesis há tantos episódios acontecendo perto de um poço. Quando Abraão, por exemplo, mandou o seu servo buscar uma esposa para Isaac, Rebeca, ele foi e a encontra perto de um poço.
A mesma história se repete com Jacó e Raquel. A mesma história vai se repetir lá no livro do Êxodo, com Moisés, quando ele encontra Joquebede. E assim nós podemos contar várias outras... Joquebede não, melhor, Zípore, né? A esposa dele. E assim nós podemos falar de vários outros, de outras situações que ocorrem sempre perto de um poço. Dentro desse contexto, quando você lê na Bíblia a promessa de Deus, que na Nova Jerusalém há um trono de Deus, e desse trono sai o rio da água da vida, eu tenho certeza que os primeiros leitores do apóstolo João, pelo menos aqueles que moravam numa região como esta, tinham um aspecto mais ansioso por esse momento do que eu e você, que para beber água basta abrir a geladeira e pegar, quem sabe, um Gatorade, um suco ou qualquer coisa assim. É muito mais fácil para nós. Para eles, não. Quando Jesus encontrou uma mulher samaritana perto do poço de Jacó e falou com ela assim: se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água e eu lhe daria água viva. Ela falou: então quem é o Senhor? Onde está essa água para que eu não precise mais vir ao poço? Agora você entende que era difícil ir ao poço. Na verdade, no caso daquela mulher samaritana, a dificuldade de ir a um poço semelhante a esse, só que era aquele poço de Jacó, esse aqui é o poço de Laquis, mas certamente esse poço de Laquis data provavelmente da época em que Jacó também fez o poço dele. Se não na mesma época, pouco tempo depois. Ou seja, tão antigo quanto. Então ele serve para ambientar aquele poço ali. Aquela mulher, além das dificuldades naturais de pegar água naquele tempo, ela tinha as barreiras sociais que ela tinha que enfrentar. Note, o Evangelho de João nos conta que ela ia buscar a água sozinha perto do meio-dia, num horário em que as mulheres normalmente não iam pegar água porque era muito quente. Por que ela iria naquele momento, naquele horário? E aqui a Bíblia fala como é que isso aconteceu. Olha bem como o Evangelho vai nos contando. Eu vou ler para você o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8. Perdão, eu vou ler João, capítulo 4, versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Por que ela tinha que vir tirar água ao meio-dia? Um horário terrível, estou aqui sentindo o calor do sol. Eu não viria buscar água nesse horário. Talvez porque ela era rejeitada pelas outras mulheres da cidade. O momento que ela podia pegar água era nesse momento em que ninguém estaria ali para, quem sabe, jogar uma pedra nela, cuspir nela ou fazer caras e bocas que machucam a alma. Mas aquela mulher, rejeitada pela sociedade, encontrou o Criador da água, aquele que promete dar água, água viva, água que nunca acaba. Percebe a força dessas palavras num contexto em que, para beber água, você tem que descer, pegar aqui um cântaro, encher d'água e levar até lá em cima? Um cântaro era muito importante. E é curioso que quando Jesus se revela como Messias para ela, a Bíblia dá uma nota curiosa. Quando ela sabe que ele é o Messias, ela simplesmente larga o cântaro para trás e sai correndo. A Bíblia fala aqui no verso 28, quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Ela deixou algo muito importante para trás, para pregar a palavra de Deus. E, na verdade, ao fazer isto, ela estava antecipando o que o próprio Messias fez. Ela deixou o cântaro para anunciar às pessoas que tinham encontrado o Messias. Ele deixou o reino, a sua glória, para anunciar a nós a salvação. Mais ainda, Jesus, o Criador das fontes das águas, aquele que pode fazer brotar água de qualquer pedra, que pode dar água viva que nunca acaba, quando estava na cruz do Calvário, ironicamente clamou: tenho sede. O Criador da água se fez sedento por amor de mim e de você. Mas em breve,
ele voltará nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para cumprir a promessa feita à mulher samaritana. Dará a ela e a todos nós que aceitarmos a sua graça uma fonte d'água que nunca se acaba. Que Deus abençoe você e sua vida, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!